Oi, gente, para começar a contar alguma coisa com relação ao que foi o meu relacionamento com a minha sogra, e essa semana foi uma semana das mais intensas na minha vida. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu era um pouco avesso à piada de sogra. Brincava, claro, né? Mas a minha sogra teve um papel fundamental na minha vida, não só ela, o meu sogro também. E vai chegar a hora de eu falar dele, mas hoje eu quero me concentrar na Regina Célia, que antes de ser minha sogra foi minha amiga. E eu explico por quê. Algumas pessoas sabem, os meus amigos mais antigos, mas os mais novos talvez não. Quando eu comecei a namorar a Clo, ela tinha 16 anos e eu tinha 23. Já era um empresário quase falido na época. E aconteceu de eu acabar perdidamente apaixonado por uma menininha, na época era 15 anos. A gente só começou a namorar mesmo, né? A gente começou a conversar, eu tinha 22, ela tinha 15, depois acabou que aos 16 anos ela disse o primeiro sim que eu esperava ouvir, mas antes de ouvir o sim dela, eu queria me certificar de que eu teria o sim de outras pessoas muito importantes, né? Então, conversei com o Christian, meu cunhado, antes de qualquer coisa, mas acima de tudo, eu fui conversar com a Regina Célia. Eu falei, Regina, está acontecendo isso, isso, isso. O menino aqui está perdidamente apaixonado pela Clô e, e houve, sim, a benção dela para que a gente começasse a namorar. E, curiosidade, isso fica para uma história posterior, eu comecei a namorar a Clô no dia do aniversário de 9 anos do Patrick, meu cunhadinho caçula. E, e tudo começou desse jeito. Tudo começou desse jeito. Então, eu separei algumas fotos aqui para que essa foto pudesse acontecer. Primeiro teve que acontecer essa. E essa foto só aconteceu porque eu tive a permissão da Regina para que eu namorasse a filha dela. E por que da Regina? Bom, o contexto familiar ali, da família da Clô, aconteceu de um jeito onde a demanda era para que eu conversasse com a Regina, né? E ela matou a bola no peito, pôs no chão, dominou, tocou de lado para mim e me deixou na cara do gol só para eu tocar e chutar para o gol, né? Só um parênteses, eu subi no altar com a Clô como padrinho algumas vezes na minha vida. E a primeira vez que eu subi de braço dado com a Clô no altar foi no casamento da Bianca e do Marcão Atier, meu querido irmão, que já está na presença do Senhor, junto com o Dradim, meu outro irmão. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi se perfilar para a entrada dos padrinhos, a Regina, que ainda não era minha sogra, ela veio, me deu um abraço e meio que confidenciou: puxa, vocês formam um casal tão bonitinho, mas pena que a Clô começou a namorar um outro rapaz essa semana. Eu arregalei o olho, falei, gente, como assim? E ela meio que dando a deixa, né? Falou, olha, vai com calma, né?
E só que logo depois ela terminou, né? E aí eu tive o caminho aberto para continuar conversando. Mas o que eu posso dizer é que a minha sogra foi cúmplice no crime. Foi sim. Ah, foi. Ela foi. E ela foi uma grande incentivadora do nosso relacionamento. E eu sempre fiz tudo certinho, cumpri todos os horários que ela pedia, falou, olha, chega no máximo tal horas, a gente chegava no máximo tal horas, sempre avisando o que ia acontecer, para onde a gente ia, com quem, quando e tudo mais, né? Tudo direitinho. Mas a minha relação com a Regina, ela foi uma relação de profunda parceria. Eu até brincava com ela, falava, meu, você está me devendo uma, terminei de criar sua filha. Aliás, quem conheceu a Clô adulta, pronta, mulherão, cheia de iniciativas e tudo mais, não sabe o trabalho que deu. E eu brincava com a Regina, falava, meu, terminei de criar sua filha, tá? Então, mas sempre foi uma relação muito, muito, muito gostosa, muito gostosa. E a, a Chloe e a Regina, elas sempre foram muito parceiras, elas sempre foram confidentes e apoiadoras uma da outra. E o que a gente entende é que a partida da Clô foi uma ausência extremamente sentida, né? E assim, tem uma foto que para mim é muito emblemática. Isso daqui, e o meu sogro aqui, né? Mas e o tio João Spakov atrás também, outro homem fundamental na nossa vida, tanto que foi nosso padrinho, entre outros tantos amigos queridos. Mas o que acontece quando a pessoa que é responsável por uma menina de 16 anos deixa um moleque de 23 chegar junto e falar: vou começar a fazer parte da sua vida, tudo bem? Eu tenho duas filhas, as duas já são maiores, mas elas já passaram pela casa dos 15, 16 anos. Eu sei o que é ser pai de menina debutante também, de uma menina de 16 anos, e nas duas vezes eu olhava para a Clô e falava para ela, falei, meu, o que é que a sua mãe tinha na cabeça quando deixou eu namorar com você? Porque se alguém chegasse nas meninas hoje e falasse, ô tio Marquinhos, eu vou namorar com a sua filha, tá bom? Eu falei, vai nada, né? Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Foi uma coisa preparada por Deus, claro, mas toda a serenidade, a sabedoria, a delicadeza, o respeito mútuo e a confiança entre nós foi um alicerce para que tudo o que aconteceu na minha vida depois disso acontecesse como aconteceu. Se eu tivesse tido um não da minha sogra, a minha história não teria sido como foi. Então, eu espero que com isso fique claro o quanto a Regina Célia significou na minha vida. Se ela tivesse dito não, Marquinhos, não, claro, eu teria respeitado, mas aprove ao Senhor que ela dissesse: caminho livre, meu filho, segue em frente.
E eu recebi um convite de aniversário de 9 anos do Patrick. Um convite aleatório. Por que é que ele me convidaria para um aniversário de 9 anos? Ele poderia convidar qualquer outro amigo nosso, né? Mas, claro, todo mundo sabia já o que ia acontecer e foi muito divertido, foi emocionante, foi uma coisa muito bacana. E vocês que acompanharam a nossa vida ao longo de todas essas décadas, né? Vocês sabem como foi a história, como tudo aconteceu. Então, a minha gratidão a Deus pela vida da Regina Célia é indizível, inenarrável. E é uma coisa que, graças a Deus, fica para a eternidade. E, e fica a certeza do reencontro, tanto com a minha Clô, como com a minha sogra, né? E todos os queridos que a gente sabe que já estão lá na presença do Senhor Jesus. E hoje é só para eu deixar registrado aqui o meu profundo respeito e o meu amor por essa mulher maravilhosa que foi a minha sogra, Dona Regina Célia. E depois a gente fala mais sobre ela, né? Foi cantora da Jovem Guarda, talvez poucos saibam, ela foi ganhadora de um troféu Roquete Pinto, que na década de 60, 70 era considerado o Grammy brasileiro, né? E ela cantava com os grandes artistas da época da Jovem Guarda, tá? Inclusive com nomes de peso, né? Que todo mundo conhece. E o que fica, o que fica é um legado de uma pessoa que orou muito por mim, obviamente pela Clô, pelo Christian, pelo Patrick, e quem conhecia sabe, a mãe coruja que a Regina Célia foi. E ela foi uma mãe para mim também. Apesar de ter sido minha amiga inicialmente, né, o tratamento era mesmo, foi um acolhimento como eu nunca tinha experimentado antes. Fui colocado, inserido para dentro da família, sem ressalvas, sem restrições, e fui acolhido mesmo, né, como alguém permanente na família. E para mim isso foi transformador e eu não seria o homem que eu sou hoje se a história tivesse acontecido de um jeito diferente. E para que tivesse sido diferente, bastava, naquele dia fatídico que eu fui conversar com ela, ela tivesse dito não. Mas ela disse: Deus abençoe, segue em frente, você tem a minha bênção. E daí em diante, o resto é história que vocês conheceram. E que história, que história. Foi bonito e ainda está sendo, e pela graça, pelas misericórdias de Deus, talvez a gente ainda tenha um bocado de lenha para queimar. Mas era isso que eu tinha para falar a respeito da minha sogra querida. Ela vai fazer muita falta e eu ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas fica a certeza do reencontro, a certeza de que ela está já na presença do Senhor, descansando e desfrutando do lugar onde ela sempre quis estar, com quem ela sempre quis estar. Então, o legado que ela deixa para nós é esse legado de perseverança, de resiliência, de amor e de um profundo bom senso de humor.
Minha sogra era muito bem-humorada. E isso fica guardado no coração e impregnado em todos nós. Depois da gente falar mais, eu acho que eu já falei muito. Abraço grande para todo mundo. Deus abençoe.